Querida, faça o que quiser. Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu. Esta foi a frase do meu marido quando eu disse que seria médica. Então meu cunhado disse: cuidado com ele. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Querida, faça o que quiser. Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu. O som da voz do meu marido, Lucas, ainda ecoava na sala de jantar, pairando sobre o cheiro do assado que eu passei a tarde inteira preparando. Ele disse aquilo com um sorriso, como se estivesse me fazendo um elogio, como se a sua permissão fosse algo que eu devesse agradecer. Eu tinha acabado de dizer a ele. Com o coração batendo forte, as mãos suando, eu finalmente juntei coragem. Eu disse: Lucas, eu estive pensando. Eu quero voltar a estudar. Eu quero ser médica. Esperei apoio. Esperei surpresa, talvez. Mas recebi aquilo, um tapinha condescendente na cabeça, disfarçado de palavras. Lucas, com seus 30 anos, 5 a mais que eu, sempre foi assim. Ele era charmoso, bem-sucedido, o tipo de homem que meus pais adoraram quando o conheceram. Ele me dava uma vida confortável. Eu não podia reclamar, e ele fazia questão de me lembrar disso, sutilmente. Ele nunca me proibiu de fazer nada, não com palavras. Ele não precisava. Ele era mestre em me fazer sentir pequena, em transformar meus sonhos em passatempos infantis. Médica? Amanda, querida, ele disse, ajeitando o guardanapo no colo. Você sabe o quanto é difícil? Você é tão sensível. Você chorou semana passada porque a samambaia morreu. Como você lidaria com... Você sabe? Eu corei. Era verdade. Eu tinha chorado. Mas ele não mencionou que a samambaia era um presente da minha falecida avó. Eu posso aprender a ser forte, Lucas. Claro, claro que pode. Ele deu uma garfada generosa no assado. Mas e a casa? E eu? Você já tem tanto o que fazer por aqui. Foi então que ele soltou a frase. Querida, faça o que quiser. Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. O irmão dele, Moraes, que estava jantando conosco, pigarreou. Moraes era o oposto de Lucas. Onde Lucas era alto, falante e cheio de si, Moraes era quieto, observador e parecia carregar uma tristeza gentil nos olhos. Ele raramente vinha jantar, e agora eu entendia o porquê. Deve ser difícil ver o próprio irmão tratar a esposa daquela maneira. Lucas limpou a boca, levantou-se e deu um beijo no topo da minha cabeça. Estava ótimo, amor, como sempre. Vou ver o jogo no escritório. Ele saiu, e o ar na sala pareceu ficar mais leve, mas também mais pesado. Fiquei sozinha com meu cunhado, olhando para o meu prato meio comido. Eu me sentia com 10 anos de idade, repreendida por querer algo fora do meu alcance. Ele não quis dizer por mal, Moraes. Ele só... se preocupa, eu disse, mais para me convencer do que para convencer Moraes. Moraes olhou para mim por um longo tempo. Ele não sorriu. Ele não tentou amenizar a situação. Ele parecia estar decidindo se devia ou não falar algo. Finalmente, ele se inclinou um pouco sobre a mesa. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Amanda, cuidado com ele. Eu franzi a testa. Cuidado? Como assim? Ele é meu marido. Eu sei, disse Moraes, e seus olhos pareciam ver através de mim. Eu conheço meu irmão. Ele não joga para perder. E ele não gosta quando alguém na sua órbita brilha mais do que ele. Fiquei sem palavras. O que aquilo significava? Ele não é confiável, Moraes completou. Eu balancei a cabeça, desconfortável. Era mais fácil acreditar que Moraes tinha inveja do sucesso de Lucas do que acreditar que meu marido, o homem que dizia me amar, era alguém com quem eu precisava ter cuidado. Ele só quer o meu bem, insisti. Moraes suspirou. Ele pegou o guardanapo e o colocou ao lado do prato. Você cozinha 1000 vezes melhor do que ele diz. Ele só reclama do sal para que você nunca tenha certeza se acertou. Meu queixo caiu.
Como ele sabia? Lucas fazia exatamente isso, toda vez. Está ótimo, querida, mas talvez um pouco menos de sal da próxima vez? E na próxima vez, acho que faltou sal. Eu nunca acertava. Percebendo minha expressão, Moraes se levantou. Desculpe, eu não devia ter me metido. A comida estava perfeita, Amanda. Obrigado pelo jantar. Ele foi até a porta. Antes de sair, ele se virou. Só pense no que eu disse. Não deixe ele apagar a sua luz. Você é muito mais inteligente do que ele te faz acreditar. Ele fechou a porta suavemente e eu fiquei sozinha na sala de jantar. As palavras dele giravam na minha cabeça. Cuidado com ele. Ele não é confiável. Eu comecei a recolher os pratos, minhas mãos tremendo um pouco. Aquele jantar deveria ter sido uma celebração do meu novo sonho, mas terminou com um aviso sombrio e o gosto amargo da dúvida. Naquela noite, quando me deitei ao lado de Lucas, ele estava dormindo profundamente, ressonando levemente. Tão calmo, tão seguro de si. Eu olhei para o teto, lembrando de todas as vezes que ele me corrigiu em público, sempre de brincadeira. As vezes que ele ria quando eu pronunciava uma palavra errada. As vezes que eu desistia de um curso online porque ele dizia: "Mas você realmente vai usar isso, amor? Não é melhor relaxar e ver um filme comigo?" Eu tinha 25 anos e me sentia uma velha, uma dona de casa entediada cujo maior feito era um assado no ponto. A frase dele voltou. Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu. Uma faísca de raiva, algo que eu raramente sentia, começou a queimar no meu peito. Era um desafio? Vamos ver, Lucas, sussurrei no escuro. Vamos ver. Eu ainda não sabia o quão longe ele iria para provar que estava certo. E eu não sabia o quão longe Moraes iria para provar que ele estava errado. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa. A ideia de ser médica não era mais um sonho. Tinha se tornado uma necessidade. Era a minha única rota de fuga. A raiva daquele jantar, estranhamente, não durou. Ela foi substituída por algo mais frio e mais focado. Determinação. A frase de Lucas, "Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu", tinha deixado de ser um insulto e passou a ser um mapa. Ele achava que eu era incapaz? Ótimo. Eu não ia começar pela medicina, algo tão longo e difícil. Eu ia começar provando que eu podia andar com as minhas próprias pernas no mundo dele. Eu tinha uma formação em administração, algo que eu tinha deixado de lado assim que me casei. Eu passei 3 dias trancada no nosso pequeno escritório em casa, polindo meu currículo, atualizando minhas habilidades, lendo sobre o mercado. Quando eu disse a Lucas que ia procurar um emprego, ele riu. Não uma risada maldosa, mas uma risada indulgente, como a que se dá a uma criança que diz que vai construir um foguete com caixas de papelão. Que adorável, amor, ele disse bagunçando meu cabelo. É bom ter um passatempo. Só não se canse muito, certo? O jantar das terças na casa dos meus pais é importante. Eu sorri e não disse nada. Para a surpresa dele, e, para ser honesta, um pouco para a minha também, meu currículo era bom. Eu conseguia entrevistas. Não em qualquer lugar, mas em 3 das maiores empresas da cidade. Empresas onde o nome de Lucas, que trabalhava numa área completamente diferente, não significava nada. Eu me preparei por dias para cada entrevista. Comprei roupas novas, ensaiei minhas respostas, estudei o histórico das empresas. A primeira entrevista foi tensa, mas eu saí sentindo que tinha me saído bem. A segunda foi ainda melhor. Eu e a gerente de RH tivemos uma conexão instantânea. Na terceira, eu estava tão confiante que eu praticamente conduzia a conversa. O diretor que me entrevistou apertou minha mão com firmeza no final e disse: "Estamos muito impressionados, sim, senhora Amanda. Entraremos em contato em breve." Eu voltei para casa flutuando. Eu conseguia. Eu era inteligente. Eu era capaz. Aquela mulher que chorava pela samambaia não era a única versão de mim. Eu contei a Lucas, animada. Ele sorriu, mas seus olhos não sorriam. "Que bom, querida. Fico feliz que você tenha se divertido."
Agora, sobre o jantar. E então, o silêncio começou. Passou uma semana. Em breve, o diretor tinha dito. O telefone não tocou. Passaram 10 dias. A gerente com quem eu me conectei não mandou nenhum e-mail. 2 semanas se passaram. Nada. Silêncio absoluto. A minha confiança, que estava inflada como um balão, começou a murchar. Esvaziou-se lentamente, dolorosamente. O que eu tinha feito de errado? Eu repassava cada entrevista na minha cabeça, cada palavra. Será que eu parecia arrogante? Será que eu gaguejei? Lucas, é claro, notou. Ele era especialista em notar minhas fraquezas. Estávamos jantando, de novo. A cena dos meus fracassos parecia sempre ser a mesa de jantar. Eu mal conseguia engolir. O que foi, Amanda? A comida não está boa? Ele perguntou com a boca cheia. Eu não entendo, eu disse, minha voz falhando. As entrevistas, nenhuma delas. Ninguém me ligou, nem para dizer não. Lucas largou os talheres e limpou a boca. Ele me olhou com uma expressão de pena ensaiada, como um médico dando uma notícia ruim. Ah, querida, ele disse, suspirando. Eu tentei te avisar. O mundo lá fora é duro. Não é como a nossa casa. Eles querem tubarões. Ele esticou a mão sobre a mesa e pegou a minha. A mão dele estava quente. A minha estava gelada. Olha, não fica assim. Você é perfeita do jeito que... Você é, ele disse, e eu senti meu estômago revirar. Você é doce, é gentil. Você cuida de mim, da casa. Mas sejamos honestos. Ele se inclinou, como se fosse contar um segredo. Eles nunca iriam querer uma mulher como você para esses cargos. É muita pressão, é muita responsabilidade. Você não ia aguentar. Você ia se quebrar no primeiro dia. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto. Não era de tristeza. Era de humilhação. Ele tinha razão. Eu era uma fraude. Eu tinha me vestido de mulher de negócios. Mas eu era só a Amanda que chorava pela samambaia. Você tem razão, sussurrei. Naquela noite eu chorei na cama. E Lucas, o arquiteto da minha miséria, me abraçou. Eu estou aqui, querida. Ele sussurrou no meu cabelo. Eu cuido de você. Você não precisa deles. Você tem a mim. Eu me senti segura. E eu odiei cada segundo daquela segurança. Alguns dias se passaram. A minha breve explosão de confiança tinha se tornado uma lembrança vergonhosa. Eu voltei a me concentrar em assados e na limpeza da casa. Então, as contas do mês chegaram. Eu sempre cuidava dos pagamentos. Era minha responsabilidade no orçamento doméstico. Eu abri a fatura detalhada do nosso plano de telefonia. Era uma conta de família, tudo no nome de Lucas. Eu estava verificando os gastos, item por item, quando algo me chamou a atenção. Na minha linha de celular, havia 2 chamadas recebidas, ambas de 2 semanas atrás, ambas de números de São Paulo. Eu franzi a testa. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. E as chamadas eram curtas, menos de 1 minuto cada. Minha mão tremeu um pouco. Eu peguei o telefone de casa e disquei o primeiro número. Você ligou para o Escritório Central de Recursos Humanos da... Eu desliguei, o coração batendo forte. Eu disquei o segundo número. Obrigado por ligar para a matriz de seleção de talentos da... Desliguei de novo. Meu sangue parecia ter se transformado em gelo. A primeira empresa. A segunda empresa. Eles tinham ligado. Eu tentei respirar. Mas eu não atendi essas ligações. Eu nunca vi essas chamadas. Eu me forcei a lembrar. 2 semanas atrás. Terça-feira. Eu estava tomando um banho de banheira. Lucas entrou sorrindo, meu celular na mão. Seu celular não para de tocar, amor, mas eu não quis te incomodar. Deixa carregando lá no escritório. Você precisa de um tempo só seu. Ele disse que era um presente. Um tempo para relaxar. E a outra, quinta-feira. Estávamos cozinhando juntos na cozinha. Meu celular tocou na bancada. Ele o pegou antes de mim. Deixa comigo, amor, vou colocar nossa música. Foca nesse molho que está divino. Ele estava com meu celular. Nas 2 vezes.
Ele atendeu. Ele atendeu as ligações. E depois, o silêncio. A sabotagem. As palavras de Moraes explodiram na minha mente. Cuidado com ele. Ele não é confiável. Eu não sabia o que ele tinha dito. Eu não sabia como ele tinha feito. Mas eu sabia, com uma certeza que doía no fundo da minha alma, que ele tinha feito. Ele tinha me tirado as vagas. Ele tinha me visto flutuar. E ele cortou minhas asas. Eu olhei para ele. Ele estava na sala de estar, assistindo a um programa sobre o mercado de ações na TV. Ele riu de algo que o apresentador disse. Tão calmo, tão seguro, tão inocente. Eu não disse nada. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu dobrei a conta de telefone com os números circulados e a guardei no fundo da minha gaveta de meias. O conflito não era mais sobre eu ser boa o suficiente ou não. O conflito era que eu estava dividindo a cama com o meu maior inimigo. E o pior de tudo, ele nem suspeitava que eu sabia. Eu passei os dias seguintes em um nevoeiro. Por fora, eu era a esposa perfeita. Eu fazia o jantar, sorria para as piadas de Lucas e mantinha a casa impecável. Mas por dentro, eu estava congelada. Cada gesto gentil dele, cada querida ou amor, parecia um veneno. O abraço que ele me deu antes de dormir, o mesmo abraço que ele usou para me consolar pelo meu fracasso, agora me dava nojo. Eu tinha a conta de telefone guardada na gaveta, uma prova de que ele tinha atendido. Mas o que ele disse? Desculpe, ela não está interessada? Isso já era ruim. Ela não é boa o suficiente. Não a contratem. Seria isso? Minha mente criava cenários horríveis, mas a verdade... Eu sentia que a verdade era pior. E eu precisava saber. Eu não conseguiria dar o próximo passo sem saber a profundidade da ferida. Eu só conseguia pensar em uma pessoa. Cuidado com ele. Eu esperei Lucas sair para uma viagem de negócios de um dia. No minuto em que o carro dele saiu da garagem, eu peguei meu celular e liguei para o escritório de Moraes. Eu não tinha o número pessoal dele. Escritório de contabilidade, bom dia. Eu gostaria de falar com o Sr. Moraes, por favor. É pessoal. A voz da secretária hesitou. Ele está em reunião. Quem gostaria? Meu coração disparou. Diga a ele que é a Amanda, a esposa do irmão dele. É urgente. A pausa na linha pareceu durar uma eternidade. Finalmente, a voz de Moraes soou, baixa e preocupada. Amanda, o que aconteceu? O Lucas está bem? Era impressionante como a primeira preocupação dele ainda era o irmão. Lucas está bem, eu disse, minha voz tremendo. Ele não está em casa. Moraes, eu preciso falar com você. Você estava certo. Sobre tudo. Você estava certo. Um suspiro pesado veio do outro lado da linha. Onde você está? Em casa. Vá para o café Grão Dourado, perto da Praça Central. Em 20 minutos. Eu te encontro lá. Ele desligou. Eu nunca tinha ido a lugar algum sem avisar Lucas. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a chave do carro. Quando cheguei ao café, Moraes já estava lá, sentado em uma mesa no canto, de costas para a porta. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde o jantar. Eu me sentei. Obrigada por vir. O que você descobriu? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Eu abri minha bolsa e coloquei a conta de telefone amassada sobre a mesa. Eu apontei para os números circulados, para os horários das chamadas. Ele atendeu, sussurrei. Eu estava no banho. Na outra vez estávamos na cozinha. Ele pegou meu celular. E depois, nada. Nenhuma ligação de volta. E ele me disse que eu era muito frágil, que eles nunca me contratariam. Moraes fechou os olhos. Ele não parecia surpreso. Ele parecia resignado e profundamente triste. Eu temia isso. Ele disse, baixinho. Ele sempre foi assim, desde criança. Se ele não podia ter o brinquedo mais brilhante, ele quebrava o brinquedo do outro. Mas o que ele disse, Moraes,
Eu preciso saber. As lágrimas que eu segurei por dias começaram a queimar meus olhos. Eu não posso sair daqui. Eu não posso fazer nada, até saber o que ele fez. Moraes olhou para a conta de telefone. Ele pegou o celular dele. Qual é o número? Eu mostrei a ele o primeiro número, da empresa onde a gerente de RH tinha sido tão simpática. Ele discou. Ele colocou no viva voz, baixo, sobre a mesa. Recursos humanos. Em que posso ajudar? Moraes limpou a garganta. Bom dia. Estou ligando sobre uma candidata de algumas semanas atrás. Amanda Souza. Eu sou um parente e estou preocupado. Ela teve uma entrevista com vocês. A mulher do outro lado ficou em silêncio. Senhor, não podemos dar informações de candidatos. Por favor, Moraes insistiu, e sua voz tinha um peso que eu nunca ouvi. O marido dela, Lucas, entrou em contato com vocês? A pausa foi ainda mais longa. Senhor, como eu disse, sim, houve um contato do marido dela. E o que ele disse? Ele foi muito educado. Ele nos informou que a senhora Amanda estava muito grata pela oportunidade, mas que ela já tinha aceitado uma oferta em outra empresa e não estava mais disponível. Desejamos sorte a ela. Ela parecia uma ótima candidata. A ligação terminou. Eu olhei para Moraes. Então foi isso. Ele educadamente recusou por mim. Ele me tirou a escolha. O outro? Eu disse, a voz rouca. Amanda, talvez... O outro número, Moraes. Por favor. Ele discou o segundo número. A empresa do diretor impressionado. Desta vez, foi mais difícil. A secretária não quis passar a informação, mas Moraes foi persistente. Eu acredito que meu irmão possa ter cometido uma má representação. É um assunto sério. 5 minutos depois, o próprio diretor entrou na linha. Sua voz era fria. Senhor Moraes, certo? Eu me lembro da sua cunhada, uma mulher muito brilhante. E eu me lembro da ligação do marido dela. O que ele disse? Moraes perguntou. Ele me ligou no dia seguinte à entrevista dela. Disse o diretor. Antes mesmo de fazermos a oferta, ele disse que, como marido dela, ele tinha a responsabilidade de nos avisar. Eu parei de respirar. Ele nos disse que a senhora Amanda estava passando por um período de grave instabilidade emocional, que ela sofria de fantasias e que a ideia de trabalhar era uma delas. Ele disse que o terapeuta dela tinha recomendado repouso absoluto e que ela não estava, e eu cito, em posse de suas faculdades mentais, para assumir um cargo de responsabilidade. Ele nos pediu para descartar o currículo dela por compaixão, para evitar que ela se machucasse mais. O telefone escorregou da minha mão e bateu na mesa. Não foi sabotagem. Foi um assassinato. Um assassinato da minha reputação, da minha sanidade. Ele não disse que eu não era boa o suficiente. Ele disse que eu era louca. Ele me abraçou, me consolou pelo fracasso que ele mesmo tinha fabricado, sabendo que ele tinha dito ao mundo que eu era mentalmente incapaz. Eu não chorei. O choque foi tão profundo que secou todas as lágrimas. Eu senti um frio tomar conta de cada parte do meu corpo. Moraes desligou o telefone. Ele parecia doente. Amanda, ele começou, estendendo a mão, mas parou. Eu não tenho palavras. Eu sinto muito. Eu nunca pensei... Eu olhei para ele. O rosto dele estava cheio de culpa e raiva pelo irmão. Não, eu disse, minha voz soando estranha, como se viesse de longe. Não sinta muito. Eu peguei o telefone. Eu olhei para Moraes e, pela primeira vez em anos, eu não vi o cunhado quieto. Eu vi a única pessoa que tinha me dito a verdade. Ele disse que eu era instável. Eu falei. Ele disse que eu tinha fantasias. Eu me levantei. Moraes, eu preciso de um favor. Qualquer coisa. Eu preciso de um advogado. O melhor advogado de divórcio da cidade. E eu preciso que você me ajude a encontrar um apartamento. Hoje. Ele não hesitou. E o que você vai fazer? Eu olhei pela janela do café.
O sol estava brilhando. Parecia um insulto. Ele disse que eu nunca seria melhor do que ele, eu disse. Ele me pintou como uma mulher fraca e quebrada. Eu vou passar o resto da minha vida provando que ele estava errado. Eu me virei para Moraes. E eu vou começar me livrando dele. E depois eu vou voltar a estudar. Eu vou ser médica. O olhar de Moraes mudou. A culpa desapareceu, substituída por admiração. Ele subestimou você, Amanda, disse Moraes. Ele sempre subestimou você. Esse vai ser o maior erro da vida dele. Eu saí do café com Moraes ao meu lado. Eu não ia voltar para casa. Não aquela casa. Eu ia ligar para Lucas mais tarde, da minha nova vida, e informá-lo sobre a mudança. A vingança não seria gritar ou quebrar pratos. A vingança seria viver. Seria ter sucesso. A vingança seria deixar ele assistir, de longe, eu me tornar tudo o que ele disse que eu nunca poderia ser. E eu sabia, com Moraes ali, eu não estaria sozinha. Naquele dia, eu não voltei para casa. Moraes não fez apenas o que eu pedi. Ele fez mais. Ele ligou para o advogado que cuidava da empresa dele, que, por sua vez, me indicou uma especialista em divórcios. Enquanto eu dava meu depoimento para ela, contando sobre a sabotagem, agora com testemunho de 2 diretores de empresa dispostos a confirmar a história de instabilidade emocional, Moraes encontrou um pequeno apartamento mobiliado para eu alugar. Naquela noite, sentada em um sofá que não era meu, com uma mala de roupas que Moraes buscou para mim, enquanto Lucas estava fora, eu fiz a ligação. Lucas atendeu no segundo toque, a voz alegre. Oi, amor. Pensei que você não ia me ligar. A viagem foi ótima. O que tem para o jantar? Eu fechei os meus olhos. Aquele tom casual, de quem é dono do mundo, de quem é dono de mim. Não tem jantar, Lucas. Minha voz saiu firme, sem choro, sem raiva. Era a voz de um cirurgião antes de um corte. Precisa, fria, necessária. Como assim? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, a preocupação fingida começando a aparecer. Aconteceu que eu sei o que você fez, eu disse. Eu sei das ligações que você atendeu. Eu sei o que você disse para as empresas X. E eu sei o que você disse sobre mim para as empresas Y. Silêncio. Um silêncio total. Pesado. Eu podia imaginá-lo, o sorriso sumindo, a mente calculando. Amanda, querida, ele começou, e a voz dele mudou para aquele tom de consolo que eu odiava. Você não está bem. Você está tendo fantasias, lembra? Foi o que eu te disse. Você está cansada. Não ouse, eu o cortei. Não ouse tentar me manipular de novo. Você me chamou de instável e louca para estranhos, para destruir minhas chances. Você me abraçou enquanto eu chorava pelo fracasso que você criou. Eu não estou tendo fantasias, Lucas. Eu estou te deixando. O quê? Você está me deixando? Onde você está? A voz dele subiu, a raiva aparecendo. Você está com o meu irmão? Aquele fracassado te colocou contra mim? Eu estou em um lugar seguro. Amanhã, você receberá uma ligação da minha advogada. Vamos nos divorciar. Eu não quero nada seu. Eu só quero a minha liberdade. Liberdade? Ele riu, uma risada feia. Você? Você não dura uma semana sem mim. Você não sabe pagar uma conta de luz. Você é fraca, Amanda. Você vai falhar e vai voltar rastejando, me implorando perdão. E eu não vou te aceitar de volta. A ameaça dele, que antes me faria tremer, agora soava patética. Adeus, Lucas. Eu desliguei. Desliguei o telefone e, com ele, 5 anos da minha vida. Eu me permiti chorar por exatamente 10 minutos. Não por ele, mas por mim. Pela jovem de 25 anos que ele tentou enterrar viva. O divórcio foi feio, mas rápido. A advogada foi brilhante. A ameaça de expor publicamente, a sabotagem, com as gravações das ligações de Moraes e os testemunhos dos diretores, fez Lucas recuar. Ele queria manter sua imagem de homem de sucesso. Em troca do meu silêncio,
Ele assinou os papéis sem contestar. Eu estava livre e apavorada. Moraes foi minha rocha. Ele não fez nada por mim, no sentido de tomar o controle. Ele fez comigo. Ele me ajudou a organizar minhas finanças. Ele me levou para comprar os livros absurdamente caros do primeiro semestre do curso preparatório para a medicina. Ele me ouviu ler meus resumos de biologia e química. Eu me joguei nos estudos com a fúria de quem luta pela própria vida, porque era exatamente isso. Lucas estava errado. Eu não falhei. Eu não voltei rastejando. Eu passei no vestibular. Com 26 anos, eu era a velha da turma de calouros de medicina. Os anos seguintes foram os mais difíceis e os mais maravilhosos da minha vida. Houve dias em que eu ligava para Moraes do banheiro da biblioteca, chorando, porque eu tinha certeza que ia reprovar em anatomia. Eu estava exausta, quebrada, cheia de dúvidas. A voz de Lucas ainda ecoava na minha cabeça. Você é muito sensível. Você vai se quebrar. Mas a voz de Moraes era mais alta. Você está cansada, Amanda. Não está quebrada. Ele dizia, calmo, do outro lado da linha. Descanse 15 minutos, lave o rosto, e depois volte para a página 5. Você consegue. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ele nunca disse, eu te avisei. Ele nunca me diminuiu. Ele trazia comida para o meu apartamento quando eu esquecia de comer. Ele me testava com cartões de estudo. Ele comemorava minhas notas boas como se fossem vitórias dele. Em algum ponto, entre noites de estudo regadas a café e fins de semana exaustos, nossa amizade mudou. Não foi um raio, foi o sol nascendo. Lento, constante e inevitável. Foi um beijo desajeitado na cozinha do meu apartamento minúsculo, com cheiro de macarrão instantâneo e livros velhos. Ele tinha medo de me machucar. Eu tinha medo de depender de alguém de novo. Mas o que tínhamos não era dependência. Era parceria. Lucas desapareceu da nossa vida. Ouvimos dizer que ele foi transferido para outro estado. Aparentemente, a vida dele perdeu o brilho quando ele não tinha mais a mim para apagar. 10 anos se passaram desde aquele jantar. Hoje, eu tenho 35 anos. As pessoas não me chamam de Amanda. Elas me chamam de Doutora Amanda. Eu trabalho na ala de emergência de um hospital. Eu lido com coisas que fariam a Amanda que chorava pela samambaia desmaiar. E eu sou boa nisso. Estou casada há 5 anos. Chego em casa hoje, cansada, com cheiro de hospital, e encontro meu marido na cozinha. Ele está tentando fazer um assado. O cheiro está ótimo. Como foi o dia, doutora? Moraes pergunta, me dando um beijo. Longo. Salvei uma vida. Perdi uma. O de sempre. Eu digo, afundando em seus braços. Eu tenho orgulho de você. Ele sussurra. Sempre tive. Nós jantamos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me lembro de Lucas. Lembro da frase dele. Querida, faça o que quiser. Você nunca vai conseguir ser melhor do que eu. Eu olho para Moraes, o homem que me viu no meu pior momento e me ajudou a construir o meu melhor. O homem que nunca teve inveja da minha luz, porque ele estava muito ocupado me ajudando a mantê-la acesa. Eu sorrio. A melhor vingança, no fim das contas, não foi provar que Lucas estava errado. Foi descobrir que ele era irrelevante. Eu não me tornei melhor do que ele. Eu me tornei melhor do que eu mesma. Eu me tornei tudo o que eu nasci para ser. Assim que parei de ouvir a voz dele e comecei a ouvir a minha. E no processo, encontrei um amor que não me diminui, mas que me faz crescer.